Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Chegou a vez da gente dar uma olhada no Linux Mint 19.3, que chegou na versão beta. A versão final deve chegar pertinho do Natal, entre o dia 20 e o dia 25 mesmo. Então essas próximas semanas serão aquelas semanas de beta teste, onde a gente pode reportar bugs para a equipe do Linux Mint, onde eles mesmos vão testar ali o sistema para tentar identificar algum tipo de falha e entregar o sistema redondinho para a gente no finalzinho do ano, como um belo presente de Natal. O Linux Mint 19.3 ele é uma última versão, muito provavelmente, do Linux Mint da série 19, baseado no Ubuntu 18.04 LTS. Com o 19.3 nós vamos continuar até que seja lançado o Linux Mint 20, baseado no Ubuntu 20.04, que deve acontecer somente lá por maio, junho do próximo ano, muito provavelmente, se o ciclo de lançamentos continuar. Se você tem o Linux Mint 19.2, você vai poder atualizar tranquilamente para o 19.3 se você quiser, senão você pode continuar ali no 19.2. Essa atualização é feita pelo próprio gerenciador de atualizações do Linux Mint, então é uma atualização geralmente trivial. Eu já fiz essas atualizações, inclusive de versões diferentes, da versão 18 para 19, da 19.1 para 19.2, etc. É uma atualização segura de se fazer e a gente já tem vídeo aqui no canal mostrando para você como é este processo. Essa versão 19.3 tem algumas coisas diferentes em relação a 19.2, Cinnamon em versão nova, 4.4 agora, 4.4.3 para ser mais específico, e traz algumas novidades legais para o nosso desktop, incluindo um redesign em alguns elementos da interface, como o logotipo do Linux Mint, que se refletiu também nos wallpapers. Você vai ver que o Linux Mint está mais elegante do que nunca. Então, convido você para pegar o seu café aí e vir junto comigo para descobrir as novidades da versão 19.3 do Mint. E antes de nós explorarmos juntos aqui todas as novidades dessa versão aqui do Linux Mint, eu gostaria de te convidar para participar das nossas lives diárias que acontecem na Twitch TV, exceto o domingo, na verdade. De segunda a sexta você nos encontra a partir das 20 horas, todo dia na twitch.tv/diolinux, onde a gente conversa sobre tudo, um pouco sobre Linux, obviamente, mas principalmente jogamos no Linux. Então, se você está procurando aí uma forma de aliviar o seu dia e ter um bate-papo um pouco mais descontraído, acompanhe a gente por ali. Dê uma olhada também na nossa loja, onde você encontra camisetas bacanas, como essa que eu estou utilizando hoje aqui, entre outros modelos que a gente fez com muito carinho. Tem canecas também, o frete é grátis para a região sul e sudeste e existem descontos progressivos para compras acima de R$100, beleza? Provavelmente a coisa que mais vai chamar atenção logo de cara aqui é o novo logotipo. Nós temos alguns ícones novos. Você pode olhar para esse ícone aqui no meio da tela do wallpaper padrão, que é todo preto aqui, branco, lembrando do logotipo antigo. Eu creio que, na verdade, a parte central aqui seja referente ao novo logotipo, de fato, mas eu acho que eles utilizaram esse esquema da folha ao redor aqui para dar aquela sensação de troca, né? Um momento de mudança e tudo mais. Você vai perceber que temos o ícone novo, aqui o novo logotipo do Linux Mint, logo aqui no menu iniciar, digamos assim, no ícone do menu, o que nos mostra, não sei se você concorda, que coisas simples assim podem deixar de fato o sistema mais elegante. Só o fato do ícone ser redondo e dessa forma com que ele está agora dá uma sensação de rejuvenescimento. Eu não sei se você se sente assim também, mas eu senti isso observando aqui os ícones. Ficou bem bacana esse trabalho. O próprio site do Linux Mint ainda não recebeu a atualização do tema com o novo logo e tudo mais. Isso deve acontecer em breve, eu suponho, já que ele já está pronto. Eles devem estar tentando ajustar o tema corretamente, do jeito que eles gostam, enfim. E o legal é que ele realmente é um trabalho de design bem pensado. Ele possui essas variações de cores, encaixa bem em vários lugares diferentes. E também aqui na própria área de trabalho nós temos várias coisas diferentes que vocês vão conhecer junto comigo agora. E já que a gente falou de wallpaper, vamos começar pelo mais trivial aqui, que é alterar os planos de fundo. Aqui você já consegue ver uma diferença no próprio Cinnamon, nesse caso. Do lado de cá a gente tem aquela coleção de wallpapers que vem de todas as versões até então. A versão 19.3 se chama Trisha, que é essa versão que a gente está utilizando. E aqui você pode também ver um symbolic link com o logo do Linux Mint, o que mostra que fica de fato muito bem em todos os lugares. Aqui está monocromático esses ícones, então é um toque bacana, deixa as coisas um pouco mais simples, menos verdes talvez.
E aqui em Trisha, então, a gente consegue ver os wallpapers dessa nova versão. Tem vários que eu gostei bastante. Linux Mint focando novamente em coisas relacionadas à natureza e paisagens. Esse aqui, por algum motivo, eu não sei, gostei muito. É apenas carvão, né, brasas aqui, mas eu achei que ficou bem legal. Olha, esse aqui é o Lake Breens. E aqui embaixo tem quem tirou a foto, né, Arto Martinen. Olha só. Aqui um pouco de neve. Realmente tem algumas paisagens muito belas aqui. É difícil alguém que não se agrade pelo menos um pouquinho nessas imagens aqui, né? Bom, vou colocar de volta aqui o padrão. E falando em padrão, a gente tem algumas variações de sistemas padrões também. Aquele clássico do Linux Mint, padrãozão mesmo esse aqui. O clássico mais antigo ainda, lá da época do GNOME 2. Olha só. E aí tem algumas pequenas variações que o pessoal fez com esse novo logo, mais clean, digamos assim. Eu gostei bastante da seleção atual, acho que traz um visual realmente elegante, né? O Linux Mint tem isso no próprio lema deles, né? Da liberdade vem a elegância. Você pode até dizer que não é o sistema mais bonito de todos, mas com certeza ele é elegante, ele é um sistema que combina. Aqui a gente tem as boas-vindas ao Linux Mint. Tem algumas traduções que ainda não estão completas, porque pelo que eu vi aqui no Trello do Linux Mint, do qual eu costumo acompanhar, tem algumas coisas que precisam ser atualizadas aqui, ó, em beta 3 bugs que eles foram encontrando. Uma das coisas é dar o refresh nas traduções. O Clement vai colocando aqui as coisas que vão sendo feitas, a gente consegue acompanhar aqui e tal. Inclusive nessa versão eu ajudei a traduzir parte aqui desse aplicativo de bem-vindo também. Então espero que tenha ficado bacana. Se não ficou, vocês podem até reportar que eu vou tentar ajustar aí na medida do possível. Não tem nenhuma novidade nele em específico aqui, mas é legal que vocês vejam como ele está também, até para contar para vocês que existe a possibilidade de vocês se envolverem, quem sabe, no projeto e ajudarem a traduzir. Tem mais algumas coisas que a gente poderia melhorar, sem sombra de dúvidas. Outra coisa que a gente vai notar logo de cara é que agora existe esse íconezinho aqui que é um ícone de atenção, tá vendo? Que é tipo uma plaquinha. Eu acabei clicando nele sem querer aqui, mas era para clicar mesmo. Ele é o ícone do relatórios do sistema. Esse relatórios do sistema, ele vai te chamar atenção para coisas que precisam ser configuradas, como por exemplo, está faltando instalar um driver de vídeo, ele vai ficar com esse íconezinho ali para te chamar atenção, dizendo, olha, falta um driver para você instalar. Você pode, claro, ignorar esse ícone e fazer com que ele nunca apareça, obviamente. Mas aqui ele vai me dizer que existem algumas outras coisas que eu poderia tentar resolver, são problemas, entre aspas, como configurar o utilitário de recuperação do sistema, que é o Time Shift. O Time Shift serve para a gente fazer backups, é como se fosse o Time Machine do macOS, tem uma funcionalidade bem parecida. Ele é integrado com o sistema de atualizações aqui do Linux Mint, que é esse íconezinho menor que vocês já conhecem provavelmente. Eu posso ignorar esse problema, tem certeza que deseja ignorar, ok. Outra coisa que ele diz aqui é que a senha de root não está definida, certo? Geralmente você que usa um Ubuntu, Linux Mint ou qualquer distribuição que vai utilizar o sudo e um usuário normal, ela não traz a opção de você colocar a senha de root. Alguns instaladores até trazem, como o Calamares, do OpenSUSE, do Fedora trazia, se eu não me engano, no GNOME, mas agora o Anaconda eu acho que não traz mais. O pessoal que usa Fedora pode me corrigir até se eu estiver enganado. Mas de toda forma você pode usar o PSWD para setar a senha do root se você quiser. Mas eu acho que não tem necessidade. Se você sempre utilizou o computador sem fazer isso, não vai ser agora que isso vai ser um problema. De toda forma, você pode setar uma senha de root se você achar interessante. Essa senha de root ela pode ser diferente da senha do seu usuário, que é a senha que você vai usar no sudo, beleza? Então, leia aqui direitinho, ó, isenção de responsabilidade. A segurança adequada só pode ser alcançada restringindo o acesso físico ao seu computador e criptografando seus dados. As senhas da BIOS podem ser redefinidas. A sua conta root pode ser acessada sem uma senha, inicializando outro sistema operacional. Então, fica a seu cargo aqui, se você quiser definir uma senha, você pode definir, senão, relax também. Não tem nada de muito mais aqui. E aqui também você tem informações sobre o sistema, olha só. Muita informação bacana. Esses são dados que você conseguia extrair a partir daqui, ó, informações do sistema. Clicando nesse botão aqui, ó, carregar informações, basicamente o que ele traz é isso aqui. Então você tem informações aqui a respeito do seu hardware, da sua placa de rede, quais são os drivers, né? Bem bacana. E o relatório de erro, você pode aqui também utilizar isso aqui
como uma ferramenta de reporte de bugs. Caso alguma coisa aconteça de errado, você vai ver os logs aqui nessa parte de relatórios do sistema, uma coisa definitivamente interessante. Outra novidade que a gente tem logo na área de trabalho, que dá para perceber, são ícones aqui nessa região que tem indicadores diferentes. Eu não sei se você vai perceber, se você é um usuário do Linux Mint de longa data e está utilizando o 19.2, isso vai ser notável. Eles mudaram o sistema aqui que gerencia os ícones na tray. E antes, o fato de você deixar o mouse sobre o ícone de atualização não deixava ele verde do jeito que ele está assim. Claro que isso é um pormenor, na verdade é uma característica desse novo sistema, mas ele se tornou unificado e permite maior controle. Os ícones agora podem ser clicados tanto com o botão direito quanto com o botão esquerdo e ele vai te mostrar algum tipo de preferência ou informações para você fazer e tal, assim como todos os outros aqui já faziam, só que nesse caso são applets do Cinnamon. Nesse ciclo 19.3 do Linux Mint, eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o Clement, que é o líder lá do projeto, e dei algumas ideias, algumas ele acatou até, que eu já vou mostrar para vocês, outras ele ficou, disse assim, vamos fazer isso aqui provavelmente, mas não vamos conseguir fazer para essa versão, e outras ele ignorou completamente. Uma das que eu tinha sugerido é que esse ícone de mostrar área de trabalho, que é gigantesco, ficasse primeiro do lado direito, como é no Windows, facilitando o workflow de quem já está trabalhando assim, e outra que ele fosse menorzinho, fosse de repente um applet do Cinnamon, ao invés de ser um ícone tradicional desse jeito aqui. Mas, enfim, ainda não aconteceu, espero que em algum momento aconteça. Entretanto, uma das coisas que ele mudou, a meu pedido, inclusive, foi esse comportamento. Repara aqui no ícone, era algo que eu tinha ensinado vocês a fazerem configurando manualmente, é um recurso que já existia no Cinnamon, só não era ativado por padrão, que é a resposta ao clique. Quando você clica em algum ícone aqui, como por exemplo o terminal, você vai ver que ele dá uma piscadinha, Ó, tá vendo? Ele dá uma balançadinha, indicando que você de fato clicou ali. Antes você não tinha esse tipo de resposta, você simplesmente clicava em cima do ícone e aí o programa abria. Esse tipo de coisa faz com que você perceba quando você acertou o clique, porque às vezes eu ficava na dúvida se eu tinha realmente clicado ou não, se eu tinha clicado 2 vezes ou qualquer coisa do tipo. Você pode dizer que é uma coisa pequena, mas é aqueles detalhes lá de design de interface que você precisa prestar atenção que causam um todo melhor. O tema ele recebeu aqui mais contraste na versão passada e pelo que eu percebi ele não foi modificado nesse sentido, ao menos aparentemente ele está com os mesmos tons que estava na versão anterior. Nós temos um artigo aqui no blog de Linux que foi publicado pelo nosso queridíssimo Raul Craveiro, um dos nossos redatores, a respeito dessa versão, com todas essas novidades pontuadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Nós tivemos nessa versão a substituição de alguns aplicativos dentro do ecossistema aqui do Linux Mint. O primeiro deles é um que se chama Celluloid. Esse cara foi rebatizado porque antes ele se chamava GNOME MVP ou MPV, agora eu não lembro direito, acho que é MPV, MPV. E o que saiu do sistema foi o X-Player, deixa eu abrir aqui no meu desktop, que é esse aplicativo aqui, ó. Esse aqui que eu estou puxando, ele vem do meu próprio Linux Mint. O que você está vendo atrás é a máquina virtual da versão 19.3. Eu estou usando a 19.2 por enquanto. E o Celluloid, que está aqui em multimídia, entrou no lugar dele. Você vai reconhecer provavelmente pelo visual aqui, e foi substituído porque esse Celluloid ele tem suporte para High DPI, coisa que o X-Player tinha dificuldade, e ele consegue lidar com vídeos renderizados através de aceleração de hardware via GPU, coisa que o X-Player não conseguia. Então, quando você executava um vídeo em uma resolução muito alta no X-Player lá do Linux Mint, que faz parte do projeto X-Apps, que são aqueles aplicativos multiplataforma, o que acontecia é que o Linux Mint acabava gastando mais bateria do que precisava em laptops. Então, eles optaram por utilizar essa solução aqui do GNOME, que eu não sei se em algum momento até talvez venha a substituir o Totem, que é o aplicativo Vídeos lá do GNOME. Não sei se isso vai de fato acontecer, mas ele é um forte candidato porque é um belo player. Diferentemente do X-Player, como você pode ver aqui, a gente tem um visual um pouco diferente, nada demais, nada aberrante demais, mas você vê que o Celluloid ele usa o headbar, o design do GNOME, enquanto o X-Player utilizava o menu tradicional, essa barrinha de menu assim. Então ele tem esse visual diferente,
O Linux Mint, felizmente, não fica ruim com esse tema GTK e as Red Bars, só fica menos consistente. Você não tem todos os aplicativos com um visual homogêneo. Para quem se importa muito com esse tipo de coisa, pode parecer um pouco incômodo, mas é uma das novidades que a gente tem aqui no sistema. E eu percebi que as trocas de aplicativos que a gente teve nessa versão, além do Celluloid, aqui a gente teve a troca do GIMP pelo Drowning e a gente teve a troca do Tomboy Notas pelo Gnote, que são decisões que eles tomaram para simplificar a vida do usuário e também deixar o projeto do Linux Mint um pouco mais sucinto. Por exemplo, aqui o Gnote, que é esse aplicativo de notas, ele tem basicamente os mesmos recursos que o Tomboy tinha. Ele não tem um ícone indicador aqui embaixo, como o Tomboy tinha, talvez justamente por fazer parte do ecossistema do GNOME, o GNOME não trabalhar com esse tipo de coisa, nem foi desenvolvida essa característica. Mas de forma geral ele tem isso. Eu não sei exatamente se essa seria a melhor forma de trabalhar com notas, porque o GNOME To Do então seria uma opção um pouco mais bacana, eu suponho, com visual mais interessante. A questão é que o Gnote tem exatamente o mesmo visual, entre aspas, e a mesma funcionalidade do Tomboy Notas, que era o aplicativo que existia. Não sei se tem alguém aqui que usa, você chegou a utilizar esse programa para alguma coisa. Enfim, é aquele aplicativo de tomar notas. O outro aplicativo que a gente encontra aqui em gráficos, no lugar do GIMP, é o Drowning. Esse aqui faz muito sentido. Nada contra o GIMP, muito pelo contrário, é uma das ferramentas que eu mais utilizo para produzir tudo, mas eu não vejo motivos para ele já vir com o sistema operacional instalado. Colocar o GIMP instalado é pressupor que as pessoas já trabalham com design, é um programa complexo, se você for ver. É a mesma coisa que, eu não sei, supor que todo mundo vai editar vídeo e entregar um editor de vídeo, ou supor que todo mundo vai trabalhar com 3D e entregar o Blender na instalação do sistema. É um programa de design no mesmo nível. Drawing não, Drawing. Drawing é se afogar, né? Já o Drawing, ele tem as ferramentas básicas de edição de imagem, você consegue cortar, redimensionar, fazer algumas pequenas edições, e ele está mais para um Paint da vida, na verdade. E eu acho que muita gente sentia falta de um programa desse tipo quando vinha para o Linux, é um programa do GNOME também, o GNOME Drawing. E eu percebi um erro de tradução aqui para a galera que traduz lá para o GNOME, se vocês puderem dar uma olhada. Quando a gente vai fechar, ele aparece descartar ao invés de descartar. Pequeno erro assim, nada demais, mas é um belo programa aí, substituindo o GIMP dentro do Linux Mint. Obviamente, você pode instalar o GIMP novamente pela loja de aplicativos, tanto na versão do repositório quanto na versão Flatpak. Nessa versão, o pessoal do Mint tentou caprichar no suporte a RAID-API. Praticamente todos os aplicativos de todo o sistema tá funcionando em RAID-API, o que é uma coisa boa. Se você clicar com o botão direito na barra de tarefas, você vai perceber que esse menu de contexto ele recebeu um redesign. Agora a gente tem atalho para applets e para configurações do painel diretamente a partir daqui. Resolução de problemas já existia e isso continua funcionando de boas. Beleza? Clicando aqui em configurações do painel, a gente vai ver que existe agora aqui em aparência do painel 3 opções diferentes, zona esquerda, zona central, zona direita, que é para você controlar o tamanho dos ícones em cada porção da barra, o que é uma coisa bem interessante e te dá uma possibilidade bem vasta, digamos assim, de customizar como você quer que a aparência do sistema seja, inclusive no tamanho dos ícones simbólicos que ficam ali, como os indicadores, o botão de volume, os aplicativos, etc. O Cinnamon está cada vez mais customizável, eu diria que tanto quanto um XFCE ou um Mate da vida, assim, e cada vez com ferramentas mais simples de você entender essa customização. O que acontece muitas vezes quando você coloca muita opção de configuração em um programa é que fica meio esquisito, fica meio confuso de você entender o que cada coisa faz. Eu ainda não estou sentindo esse tipo de coisa no Cinnamon, mas ele está cada vez mais rico em opções. Já aqui no nosso querido gerenciador de arquivos Nemo, nós temos uma nova seção para personalizar mais uma vez como você quer que ele interaja com as coisas. Repara que nessa nova atualização a gente teve muitas melhorias nesse sentido, de dar opções de configuração para as pessoas. Se você vir aqui em editar, vir aqui em preferências, você vai encontrar um novo painel chamado menus de contexto. Isso aqui é para você marcar o que você quer que apareça quando você clicar com o botão direito em algum lugar. Agora você pode fazer o seguinte, você pode tirar essas opções. Ó. Se você achar que está muito poluído por algum motivo, copiar, colar, tal, tirar isso aqui, o renomear, se você não usa, se você renomeia já apertando F2, você nunca abre nada no terminal, etc. Você pode fazer tudo isso aí
e olha só como fica bem mais compacto, né? Você pode deixar o visual que você quiser, literalmente. E aqui também você tem outras opções, a opção lá de organizar os ícones, a opção de plano de fundo quando você clica com o botão direito aqui, se você não quiser que tenha a opção de abrir como root. Você quer ocultar essa opção de alguém? Você pode fazer isso de boa. Aqui na área de trabalho também tem isso, né? Você tem a opção personalizar, que é lá para você dizer como você quer que a área de trabalho se comporte, os ícones, tem muita opção ali. Inclusive, eu acho melhor que o KDE até nesse aspecto para organizar a área de trabalho. Provavelmente o Nemo hoje tem a melhor área de trabalho, na minha modesta opinião. E aqui a gente pode tirar e colocar drives montados, computador, lixeira, aquelas coisas todas, ó. A gente pode colocar e tirar todas essas opções, sei lá, deixar só a lixeira. E a gente pode tirar a opção de aparecer a opção personalizar aqui, ó. Tá vendo? Ela não aparece mais. Marcando, aparece. A mudança é instantânea. Essa é uma novidade dessa nova versão do Nemo. Houve limpeza de código, houve melhoria na velocidade, o Cinnamon está um pouco mais rápido também. Vale a pena fazer o teste aí se você está ingressando no mundo Linux agora, já cair direto nessa versão, ou com certeza atualizar para quando essa versão nova chegar. No entanto, ainda faço uma ressalva. O Linux Mint tem muito aquela postura de se não está quebrado, não arrume, né? Se o 19.2 está funcionando bem para você e essas novidades não são muito apelativas para você, você pode continuar naquela versão normalmente porque ela tem o mesmo suporte de qualquer outra LTS. E existem alguns outros pormenores, tanto no Cinnamon quanto no XFCE e no Mate, como você pode conferir aqui. A parte dos Xapps, agora a gente tem aqui o visual do selecionador de ícones aqui, quando você tenta alterar alguma coisa do menu, por exemplo, tá mais bacana. A gente teve melhorias aqui na parte de Bluetooth também, e repara quantos aplicativos existem aqui no Linux Mint que tem essa barra do Gnome. Eu não sei se eles não vão acabar mudando de uma vez, né, as coisas como funcionam, porque está começando a ficar meio esquisito você ter ferramentas um pouco diferentes. Talvez o Nemo pudesse seguir essa lógica também de alguma forma. Eu não sei. Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta. Aqui você consegue ter uma visão clara dessas variações dos ícones que eu tinha te falado. De novo, essa postagem está aqui na descrição, você pode conferir para ver melhor. Esse aqui, eu não sei se você vai conseguir perceber. Esse aqui é o novo Plymouth. Plymouth é o tema de inicialização. Quando você liga o computador, é essa imagem que aparece. E atrás a gente tem, digamos, a imagem se movendo, que o pessoal lá chegou a apelidar de washing machine, né? Máquina de lavar. E a gente também tem um visual novo no Grub. Então, quando você inicializar o seu computador com Dual Boot, alguma coisa do tipo, onde o Grub ele é gerenciado pelo Linux Mint, a aparência vai ser bacana sim também. Um belo upgrade, bem mais legal do que a gente tem atualmente. Tem outros pormenores, como eu falei aqui dentro dos próprios Xapps. Se você quiser baixar então essa versão beta, você pode fazer o download clicando neste botãozinho aqui. Para tirar algumas dúvidas das pessoas, eu vou clicar aqui novamente em gerenciador de atualizações. A gente tem aqui kernels Linux, ele já vem com o kernel Linux 5, tá? Que é a mesma versão lá da LTS, você pode ver por aqui, ó, o name-r 5.0.037. Entretanto, você pode ir até a versão 5.3 aqui sem problema nenhum, beleza? Então, tem uma variação grande. Se você precisa de um kernel um pouco mais antigo, LTS, alguma coisa assim, dá para ir desde o 4.15, 4.18, o 5, então, e o 5.3. Sempre observe aqui quando será, até quando ele será suportado, né? Caso você vá instalar um kernel alternativo por algum tipo de necessidade. Apesar do Mint já vir com suporte a Flatpak, ele não vem com nada de Flatpak instalado. Ele vai puxar todas as coisas a primeira vez que você instalar um aplicativo desse tipo. Fica bem fácil fazer isso através da própria loja de aplicativos aqui do Linux Mint. Ela está com o mesmo visual, basicamente, não mudou realmente nada. Aqui tem todos os Flatpaks que você pode querer. A gente consegue ver também aqui o driver da NVIDIA, né, que está disponível. Aqui você consegue ver através desses pacotes mesmos. Ó, a versão mais recente disponível através do repositório é o 435, tem o 430, tem o 418 e tem o 390. Ou seja, suporte para placas legadas também. Não tem a versão mais recente de todas, que eu acho que é um beta ainda até, que é o 440, no momento desse vídeo, obviamente. A tendência é que esse tipo de coisa chegue com o tempo. Mas, se você quiser se apressar, você pode adicionar lá o PPA da NVIDIA,
que é o do Ubuntu, que funciona aqui no Linux Mint também. E essas são as novidades da versão 19.3 do Linux Mint. Tem alguns pormenores que eu não contei aqui no vídeo, porque eu achei que ia ser um pouco chato, mas vocês podem conferir novamente no post lá do blog de Linux, tudo bonitinho, detalhado para você. O que você achou dessa nova versão? Teve novidades que te agradaram aí? Você gostou do novo logo? Conta para mim aí nos comentários. Você está pretendendo atualizar para essa versão 19.3? Eu sei que eu, muito provavelmente, estarei atualizando assim que estiver disponível. Se você tiver alguma ideia de algum conteúdo relacionado à versão 19.3 do Linux Mint que você gostaria de ver aqui no canal, é só comentar também. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Falou!